É 24 de julho de 2026. Bem-vindos ao vídeo, pessoal. Neste momento, equipamentos militares dos Estados Unidos estão sendo enviados em grande escala para o Irã. Não vimos esse tipo de mobilização desde que o conflito inicial começou, lá em fevereiro de 2026. Há bombardeiros B-2 Spirit que têm realizado missões a partir de sua base em Missouri. E lembrem-se, eles podem fazer missões de ida e volta a partir dessas bases. Estamos vendo operações intensificadas em Diego Garcia prontos para agir. Os B-1 estão fazendo mais missões a partir de Fairford, na Inglaterra, provavelmente já com cargas para destruir bunkers. Os motores estão aquecidos esperando apenas uma ligação do comandante em chefe. E então, durante a noite, o céu sobre o Iraque e o Golfo. Essas novas imagens que estamos vendo agora, ataques acontecendo na 13ª noite de bombardeios em Teherã, com o CENTCOM divulgando o F-16 CJ Wild Weasel. Nestes novos ataques, drones estão sendo atingidos. Estamos vendo quartéis generais da Guarda Revolucionária, mísseis balísticos, bunkers, barcos sendo fortemente atacados, aqueles barcos rápidos da Guarda Revolucionária que eles usam para assediar navios comerciais. Então, um anúncio bombástico do presidente Trump. 2 bilhões de dólares em fundos iranianos retidos nos Estados Unidos serão pagos às companhias de navegação cujos navios foram explodidos pela Guarda Revolucionária. Finalmente, responsabilizando a Guarda Revolucionária por explodir esses navios e atingindo os ayatolás onde realmente dói. Mas aqueles F-16 CJ Wild Weasels, esses são os caçadores de radares, os caras cujo trabalho inteiro é deixar a rede de defesa aérea do Irã cega antes de qualquer coisa se mover pela encosta. Pousando no teatro de operações recém-chegados de voos transatlânticos de Spangdahlem, Alemanha e dos Estados Unidos. Já são 13 noites seguidas assim. 13 noites de ataques do CENTCOM contra alvos militares iranianos. E hoje a conversa em Washington provavelmente não é sobre se a próxima onda vai acontecer, é sobre o tamanho dela. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou publicamente esta semana e chamou a doutrina do país de, pasmem, olho por olho, estranho. É quase como se a força fosse a única coisa que aqui você responde. Então, olho por olho faz sentido para a citação de Araghchi. A Guarda Revolucionária do Irã foi além, nomeando uma base aérea do Reino Unido como alvo legítimo, e essa é Fairford, que abriga o B-1. A Guarda Revolucionária não fez só um aviso, mas uma promessa. Certo, Guarda Revolucionária? As Forças Armadas do Reino Unido foram classificadas como uma organização terrorista pela Guarda Revolucionária há meses, mas o Reino Unido afirma estar pronto para se defender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito bom. O Reino Unido demonstrou certa coragem, ainda há esperança. O povo do Reino Unido é incrível, falta coragem à liderança. F-16 CJ Wild Weasels, esses são destinados a suprimir as defesas aéreas inimigas. Eles atuam perfeitamente com o bombardeiro B-2 e os F-35 Lightnings, que poderiam dar cobertura aérea. Os aviões-tanque agora também estão posicionados por toda a Europa, basicamente formando uma ponte para trazer novos caças, KC-135 e cargas para a região. Os aviões-tanque se alinham em altitude e mantêm todo mundo abastecido. O B-2 Spirit aguarda, armado para encerrar discussões e deixar a Guarda Revolucionária iraniana de castigo no canto com aquele chapéuzinho de burro. Vocês conhecem esse chapéu? É isso que o B-2 faz com todas as instalações nucleares da Guarda Revolucionária iraniana. E então, na Ucrânia, se todas essas notícias sobre o Irã já não fossem suficientes, parece que a Ucrânia abateu um caça russo com seu F-16. Vamos abordar essa história completa na sessão de resumo global por volta de 3/4 do vídeo. Lembre-se, os Wild Weasels dominam a noite. Eles disparam mísseis HARM que rastreiam o feixe de radar dos radares iranianos tentando ligar. E então eles simplesmente abrem caminho para o B-2 com o GBU-57. Eles são basicamente como a linha ofensiva, mas, nesse caso, o B-2 é muito maior do que o F-16, a relação entre linha ofensiva e quarterback é um pouco invertida. Mas, no final das contas, o F-16 é o jato perfeito para abrir caminho enquanto as portas dos compartimentos de bombas dos B-2 se abrem, lançando as GBU-57 sobre as estruturas da montanha Pickaxe no Irã. Com o presidente Trump dizendo que qualquer lugar onde eles sequer pensaram em ter uma arma nuclear será atingido. E a GBU-57 é a arma perfeita para isso. Mas vamos voltar cerca de 18 horas porque a sequência do que aconteceu aqui é simplesmente insana. Durante a noite, o Comando Central dos Estados Unidos realizou a 13ª noite consecutiva de ataques ao Irã. Vemos imagens dos alvos, uma aniquilação total ocorrendo no país.
Sozinha, a pressão desses ataques já é suficiente para colocar o Irã de joelhos. Agora, com mais aeronaves chegando à região, com potencialmente um ataque ainda maior sendo considerado, estamos diante de algo que pode ser o golpe fatal, o prego no caixão para os mulás iranianos. Basicamente, são os mulás que estão atacando os navios. Como J.D. Vance disse no Joe Rogan, os mulás ficaram nervosos com o Mo, porque isso tirou um pouco da capacidade deles de controlar o Estreito de Hormuz e de cobrar aquele pedágiozinho que eles vêm cobrando há décadas. Eles ficaram muito nervosos e ligaram para seus generais no Estreito de Hormuz dizendo: estamos perdendo 100 milhões de dólares por mês. Eles disseram: ganhávamos 300 milhões de dólares por mês, agora só 200 milhões, precisamos atacar um navio no Estreito de Hormuz. Essa é a loucura e o nível de insanidade de que estamos falando quando pensamos nesses mulás no Estreito de Hormuz. Então vamos analisar o que provavelmente vai acontecer, porque Agarashi colocou um número na mesa. Ele disse olho por olho, retaliação proporcional, um por um. O secretário de Estado Rubio interveio e fez um comentário interessante. Ele não ficou exatamente no um por um do Agarashi, foi além. Ele disse que uma cabeça por um olho é uma resposta assimétrica, então qualquer coisa que o Irã gastar em um ataque, a resposta dos Estados Unidos custa mais e não diminui para se igualar. Esse é o secretário de Estado, deixando registrado para Teherã que as regras de engajamento acabaram de mudar de retaliação na mesma medida para uma consequência desproporcional, colocando em termos políticos. Eles começaram ontem às 18, H45 horário do leste dos Estados Unidos, e parece que eles ampliaram a lista de alvos, segundo relatos que dizem que centros de comando militar iranianos e redes de comunicação agora se juntam à lista de depósitos de drones, vigilância costeira e locais marítimos que foram o foco das últimas 12 noites. Ao mesmo tempo, os aliados Houthis do Irã no Iêmen estão ficando um pouco mais ousados. Agora eles estão ameaçando bloquear o Estreito de Bab al-Mandab, o outro ponto estratégico que fica do outro lado do Golfo Pérsico, perto da Arábia Saudita. Essa é uma das rotas que o tráfego ao redor de toda a Península Arábica utiliza sempre que Hormuz é fechado. Então o Irã está fazendo ligações. Eles dizem: ei, Houthis, venham ajudar, mas os Houthis não conseguirão ajudar o Irã agora. O comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos afirmou que irá responsabilizar o Irã por futuros ataques dos Houthis a navios, alertando para severa punição militar caso ocorram novamente. Horas depois, o comandante-em-chefe confirmou ao Axios que uma decisão final sobre um ataque considerado maior que qualquer já feito ao Irã está próxima. Quero dizer, isso é gigantesco neste momento. Não é ameaça nem bravata, é uma decisão que o comandante-em-chefe diz estar próxima. Eles começaram com uma escalada e depois agiram surpresos quando a escada rolante continuou subindo. O Irã disse: vamos intensificar isso, e aí o elevador respondeu: beleza, tranquilo. Há um botão de ejeção na escada rolante, prestes a chegar a 1000 milhas por hora. Dizem: não era isso que queríamos, vamos negociar nos dê 10 dias. Eles pedem um cessar-fogo de 10 dias para se reorganizar. Após atingirmos os bunkers de mísseis do Irã, veja o que acontece nesta imagem. Bunkers de mísseis ocultos são atingidos pelas Forças Armadas dos Estados Unidos enquanto pilotos de caça arriscam a vida em território inimigo. O Irã só quer tempo porque usa escavadeiras para remover destroços. Abre a porta, posiciona um lançador de míssil balístico, lança o míssil e volta para dentro da montanha como se nada tivesse ocorrido. Por isso vemos escavadeiras totalmente destruídas nas imagens recentes de monitoramento dos alvos. Mas vamos falar sobre para que os F-16 CJs são usados especificamente. Eles são equipados com o sistema de mira AN/AESC-213 HARM. Ele caça passivamente as emissões de radar inimigas e repassa os dados de alvo para os mísseis AGM-88 HARM, antes mesmo que o operador do radar perceba que foi localizado. Dizem que 2 esquadrões voaram em direção ao Golfo e estão se juntando aos F-35A, C e B dos diferentes ramos das Forças Armadas. Parece que, neste momento, quem está protegendo toda a formação de ataque é o F-16 CJ, garantindo que esses operadores de mísseis não consigam mirar nesses caças do jeito que gostariam. Mas lembre-se, nada disso acontece sem a parte nada glamourosa da guerra, que é a logística.
mobilizar uma ala de bombardeiros, um esquadrão Wild Weasel e todo o pessoal que faz a manutenção, abastece e arma essas aeronaves para o teatro de operações exige semanas de preparação, não basta uma ligação rápida. E então o transporte marítimo move a maior parte dos equipamentos pesados, mas navios cargueiros cruzando um oceano a 25 nós levam semanas. Então tudo que é urgente vai na ponte aérea. Estamos vendo isso agora com este mapa mostrando vários tipos de aviões-tanque transporte aéreo C-17S, C-5S cargueiros, operando 24 horas por dia. Então é basicamente como uma grande esteira no céu e esses aviões-tanques são os mais pesados e normalmente você não vê algo tão pesado assim em uma esteira. Mas essa é a máquina que move toda a logística até o teatro de operações. Então, voar em um espaço aéreo contestado exige colocar os caças certos na janela de tempo certa. É preciso colocar o BB-2, o FF-16, CJ ser capaz de entrar, ser aquele atirador de mísseis anti-radar para derrubar os diferentes radares ao longo da costa, e então abrir a janela de ataque para o BB-2. Então, juntando tudo isso, não é uma movimentação sutil, não é nada sutil o que estamos vendo acontecer agora. Isso dá opções ao comandante em chefe e faz o Irã suar. Mas vamos ser claros sobre o que o Irã ainda possui. 13 noites de ataques enfraqueceram a vigilância costeira, depósitos de mísseis e defesas aéreas do Irã. A Guarda Revolucionária do Irã ainda possui mísseis balísticos, enxames de drones e embarcações de ataque rápido. E hoje vimos ataques recentes no Kuwait e no Bahrein. Também vimos ataques recentes na Jordânia, o que prova que a rede ainda alcança esses locais. E até rumores de que a Rússia está ajudando a atacar tropas dos Estados Unidos. Sério? Estranho. A Rússia ajudando o Irã a alvejar tropas dos Estados Unidos. Nunca imaginamos que isso poderia acontecer. Obviamente, a Rússia quer que os Estados Unidos tirem o foco da Ucrânia. Se eles conseguirem fazer os Estados Unidos focarem tudo o que tem no Irã, mantendo a guerra prolongada, então eles veem isso como os Estados Unidos não conseguindo ajudar nas defesas ou ofensivas ucranianas que estamos vendo, aliás. Isso nos leva ao resumo global, um cenário e uma luta totalmente diferentes na Ucrânia. Dizem que um piloto ucraniano de F-16 acabou de conquistar a primeira vitória aérea confirmada dessa aeronave em serviço ucraniano, abatendo diretamente um caça russo. Parece que pode ter sido um Su-33 ou um Su-35, também há relatos de um Su-57 caindo. Fico pensando se esse Su-57 pode ter caído depois de ser atingido por um AIM-9X ou um AIM-RAM. O AIM-9X e o AIM-RAM definitivamente aumentam suas chances de cair. Então, o fato de o F-16 estar mirando nesses caças russos realmente destaca como a Ucrânia conta com o apoio de uma aeronave de alerta antecipado SOB, dando a ela a capacidade de identificar esses diferentes caças russos antes que eles tenham a chance de mirar no F-16. E realmente, quando se trata desses jatos, F-16, Su-33, Su-35, Su-57, o Su-57, basicamente é só um jato de geração 4+. Não é um jato furtivo de quinta geração. Todos têm praticamente a mesma capacidade de detectar uns aos outros. Su-57, Su-33 e Su-35 possuem radar grande e 2 tripulantes nesses jatos. Além disso, o Su-57 também tem versão para 2 tripulantes, então quando se trata dessa disputa toda, é uma questão de quem enxerga o outro primeiro. E você pode voar baixo, se esgueirar entre as árvores, voando rente às copas, tentar confundir o radar daquele caça russo, isso sempre é uma opção. Pode ser a tática que os F-16 estão usando. Ou eles estão detectando isso pela aeronave ESOB de alerta, antecipado e disparando AIM-RAMs de longe. Ainda assim, é uma grande vitória para a Ucrânia. Parabéns aos pilotos de F-16 que enfrentam esses caças russos. Não é uma luta fácil. Agora vamos para a análise estratégica de xadrez 4D, meus amigos. Então aqui está o tabuleiro que ninguém mais está mostrando. Então, se você olhar para o que está acontecendo agora, o objetivo inteiro do Irã é resistir à vontade política americana tempo suficiente para que o regime sobreviva. Esse é todo o objetivo deles. Essa é a aposta que Teherã está fazendo. Historicamente, não é uma aposta absurda, certo? Mas agora, o tempo está contra eles como nunca antes. O Congresso acabou de entregar ao governo Trump 95 bilhões especificamente para financiar essa guerra. Mesmo com a aprovação de resoluções sobre poderes de guerra na Câmara, por 214 a 208 para tentar encerrar o envolvimento dos Estados Unidos, elas foram rejeitadas no Senado por 49 a 47. De qualquer forma, é um voto simbólico, pois nenhum comandante em chefe realmente ouve. Parece que o governo Trump pode intensificar ataques antes das coisas se acalmarem.
Porque se neste momento existe uma janela de oportunidade para atingir o Irã de uma forma totalmente nova, talvez assim eles realmente cheguem a um acordo. Se a pressão e a dor forem intensas o bastante para os mulás, principalmente retirando cada dólar da Guarda Revolucionária Islâmica, isso pode levá-los à mesa de negociações, ou quem sabe, cria a possibilidade para que o povo livre do Irã se levante se eles conseguirem se armar. Eles teriam que se armar. Essa seria a única chance deles, porque, obviamente, agora, a Guarda Revolucionária Islâmica possui todas as armas. Então é isso, pessoal. F-16. CJs aparecem na página do X do CENTCOM. O que você acha que pode acontecer agora? Acredita que os ataques vão se intensificar com tantas tropas indo para a região? Você acha que talvez veremos uma negociação surgir, que a ameaça de todos esses ataques realmente fará com que os mulás fechem um acordo ao qual eles realmente vão cumprir? O que você acha? Me diga nos comentários abaixo. Adoraria ouvir sua opinião. Me siga no X, me siga no Instagram. Estou postando lá praticamente todos os dias e espero que vocês tenham gostado desse novo cenário. Estamos aqui em Nevada viajando, então aproveitem esse cenário. É lindo. Carneiros selvagens estão ali na rua. Impressionante. Obrigado por assistirem. Aqui é Ryan Max Afterburner, encerrando por hoje.